Bem, boa noite. Estamos iniciando mais uma aula no curso de fisioterapia na Uniabel, na disciplina cinesioterapia, e dando continuidade à disciplina, vamos falar inicialmente hoje, conversar um pouco sobre atividades para aumento do desempenho muscular. Então falaremos em específico com os exercícios isométricos, que são usados comumente para aumentar o desempenho muscular. Os exercícios isométricos, eles, para trabalho muscular, principalmente em problemas traumato-ortopédicos, é o mais adequado. Então, o cuidado que tem que se ter, inclusive, porque o exercício isométrico, ele não dá aumento, ou seja, não causa hipertrofia, e sim ele melhora a força muscular, tá? Então, os isométricos, né, apesar de não ocorrerem movimentos articulares, o exercício isométrico é funcional, pois proporciona uma base de força para o exercício dinâmico. Então, ele é vamos dizer assim, o precursor da atividade dos exercícios isotônicos, tá? Como a pessoa, geralmente, dentro dos problemas traumato-ortopédicos, a isometria, ela é a mais adequada, tá? Inclusive, um comentário que eu fiz em aula, não sei se vocês lembram, que os isométricos podem ser praticados até mesmo em gesso, né? Boa noite, Daiane. Então, com o gesso, a pessoa pode praticar os exercícios isométricos, pode fazer esse tipo de atividade. Imagina também uma pessoa com fixador externo, que necessite... Boa noite, Wellington. A necessidade de você ter uma prática com esse indivíduo, com esse paciente, que necessita melhorar a função. Então, eu faço a seguinte pergunta, já que vocês começaram a participar da aula. O que seria mais importante, né, dependendo da lesão que o indivíduo... Thaísa, boa noite. Larissa, boa noite. Então, o que pode facilitar para um indivíduo que sofre uma fratura? Gabriele, boa noite. O indivíduo que sofre uma fratura, Beatriz, boa noite. O indivíduo que sofre uma lesão óssea, né, uma fratura, onde há necessidade, às vezes, da colocação de um fixador externo. Anderlei, boa noite. O que é mais interessante, né? Dependendo, lógico que a colocação do fixador externo vai depender, Cláudia, boa noite, vai depender do tipo da fratura, tá? Existem fraturas que a atividade para a utilização desse isométrico, né, ele é mais adequado. Por exemplo, a própria haste intramedular, né, que é um caso diferenciado, só utilizados para ossos longos, né? O que é uma haste intramedular? Nós temos o canal medular, certo? Débora, boa noite. Nós temos o canal medular, certo? Dentro do osso, onde eu tenho ali a medula óssea. Então, às vezes, dependendo da fratura, é colocado uma haste dentro do osso, tá? Ele é fixado na extremidade proximal e é fixado na extremidade distal. Então, para esses casos, por exemplo, como fixadores externos, hastes intramedulares, Kelly, boa noite. A utilização, na verdade, do exercício isométrico é bastante importante, tá? Larissa, boa noite. Então, eu lembro a todos que já estão aqui presentes que, na dúvida, faz a pergunta, não deixa eu caminhar mais à frente, tá? Dá uma paradinha, faz uma pergunta, eu paro, eu volto, mas nunca deixa a coisa se estender muito, tá bom? O exercício isométrico, Evelyn, boa noite. O exercício isométrico é um instrumento valioso de reabilitação quando o movimento é articular. Jocelina, boa noite. Então, quais são os benefícios, na verdade, do atividade para aumento do desempenho muscular? Vamos lá. Quais são os benefícios de força para o sistema cardiovascular? Tá? Você tem uma diminuição da frequência cardíaca. Todo mundo pensa, com a atividade física, a frequência cardíaca tende a subir. Não, existe uma frequência cardíaca basal, é aquela que você tem ao acordar, tá? Kelly, boa noite. É aquela ao acordar, tá? Então, quando você tem
o trabalho muscular, o exercício físico em si, a atividade, a cinesioterapia em si, a frequência, conforme você vai ganhando condicionamento cardiovascular, a frequência de repouso ela é mais baixa. Ela não sobe, ela cai. Tá? Por quê? Durante o esforço, a necessidade, né, do coração desempenhar a sua atividade um pouco mais forte, jogando sangue, jogando oxigênio para os músculos, então ele baixa, na verdade, a intensidade, o músculo cardíaco repousa mais quando nós estamos sem atividade. O segundo efeito é a pressão sistólica reduzida ou inalterada. Tá? A sístole tem momentos, sístole e diástole são momentos, tá? Quando o coração se contrai, nós estamos fazendo uma sístole. Quando ele está relaxado, nós estamos fazendo uma diástole. Então, tanto os átrios quanto os ventrículos fazem um movimento de sístole e diástole. Então, na verdade, a diástole reduzida, a sístole, desculpe, reduzida, ela facilita, na verdade, que o sangue circule de uma fluidez maior. A pressão diastólica reduzida e inalterada é o mesmo caso, tá? Eu tenho uma pressão sistólica e diastólica reduzida durante o repouso. O débito cardíaco aumentado e inalterado. Débito cardíaco é a necessidade do coração em suprir o corpo e os músculos com oxigênio, com nutrientes para manter o bom funcionamento. Volume de injeção aumentado e inalterado. Esse volume de injeção é a pressão dada pelos ventrículos, impulsionando o sangue para o corpo, para os músculos, para as estruturas do corpo, para manter o bom funcionamento desses músculos. Consumo máximo de oxigênio aumentado e inalterado. Bom, a gente sabe que com o aumento da massa muscular, com o aumento do condicionamento cardiovascular, há uma tendência ao aumento da quantidade de fibras musculares, tá? E com esse aumento de fibras musculares, a necessidade também de mais quantidade de oxigênio. Colesterol total reduzido e inalterado, né? Quando a gente faz algum tipo de atividade com o nosso paciente, o exercício em si, porque a cinesioterapia ela não está somente ligada ao paciente doente, você pode trabalhar a cinesioterapia também com pessoas sadias, tá? Você pode fazer, por exemplo, um programa de trabalho, ir para um setor, uma praia, uma casa de pessoas idosas, uma casa onde tem crianças que estão lá retidas, e você fazer uma atividade de exercícios com essas crianças, com esses idosos, numa praia, depende do teu objetivo, tá? A cinesioterapia não é só para pacientes com deficiência de saúde, ele também é para pessoas sadias, ok? Só um exemplo bem fácil de entender, na escolinha do professor Raimundo antiga, né, antes dessa atual, tinha o tal do Paulo Cintura, né, e todo mundo via ele como a forma com que ele usava, uma roupa de short, camiseta, parecendo um educador físico. E, na verdade, o Paulo Cintura, né, aquele saúde que interessa, o resto não tem pressa, ele, na verdade, ele é um fisioterapeuta, inclusive um dos primeiros fisioterapeutas brasileiros, tá? O número de registro dele, acho que é 303 ou 302, uma coisa assim. Ele é um dos primeiros fisioterapeutas brasileiros, ok? Exercício dinâmico. Pode ser realizado em uma ampla variedade de modalidades, posturas e dosagens. Os dispositivos isocinéticos, o peso corporal, as faixas elásticas de resistência, os pesos livres, as polias, os aparelhos com pesos, são umas poucas modalidades de exercício resistido dinâmico. Bom, então qualquer aparelho que você vê numa academia, Bruna, boa noite. Qualquer aparelho que você vê na academia, é um aparelho com exercício dinâmico. Usa-se o termo musculação, mas musculação é tudo. Respirar é musculação, andar é musculação, deitar, rolar, escrever é musculação. Na verdade, os aparelhos que estão contidos dentro de uma academia são aparelhos com carga progressiva, tá? Onde você pode deslocar a carga, colocar a carga necessária para fazer a atividade. Tá? O fisioterapeuta pode fazer uso desse tipo de aparelhos, ok? Nos exercícios dinâmicos também incluímos com resistência manual, tá? Se eu não tenho aparelhos, eu posso fazer uso das minhas mãos, causar uma resistência para trabalhar a necessidade do paciente que você está tratando. Esse tipo de exercício possui duas fases, a fase concêntrica, nós já falamos sobre isso em aula, e a fase excêntrica. A fase concêntrica é aquela que você age contra a ação da gravidade, ou seja, a carga sendo elevada em toda a sua totalidade. E a fase excêntrica é aquela que você retorna ao ponto inicial. Vou tomar um pouquinho de água aqui também.
exercício pliométrico. Eu vou só citá-los, tá? Eu vou só citar, mas não é comum esse tipo de aparelho ser utilizado no Brasil principalmente, tá? Apesar que a pliometria, Beli, boa noite. Apesar que a pliometria ela é mais utilizada na fisioterapia desportiva, tá? A pliometria, eu vou explicar para vocês rapidamente. Por exemplo, todo mundo conhece caixa que são encaixadas da ginástica olímpica, aquelas caixas que vão se empilhando uma sobre a outra. Então você pode fazer atividades que você use toda a amplitude articular e toda a amplitude dos músculos para melhorar a força e a potência desse músculo. Então, por exemplo, se eu colocar duas cadeiras, mais ou menos, sei lá, a 50 centímetros do chão, eu coloco uma pessoa com as palmas das mãos apoiadas sobre essa cadeira e ele vai soltar da cadeira e vir ao chão, e com a força muscular ele tem que voltar para a cadeira e fazer isso várias vezes. Isso é pliometria. Saltar a uma caixa, voltar, saltar mais baixo, voltar, fazer isso 100, 200 vezes, isso é mais utilizado para atletas, tá? O exercício pliométrico. Grau de força muscular. Lembro a vocês que lá no portal eu tenho colocado materiais, eu não sei se alguns estão vendo isso, mas eu tenho colocado materiais lá no portal. Inclusive hoje eu coloquei material para 4 semanas, tá? Isso é a probabilidade que nós estamos, eu não, a direção, o governo federal e outros mais estão pensando do tempo que vai durar esse problema todo aí. Mais ou menos mais umas 2 semanas para frente ainda, tá? Lembrando que a gente não atingiu ainda o pico do problema, tá? Nós estamos começando a fazer o que a gente chama de alça ascendente, ali que começa a fazer o problema maior, tá? Apesar que o Brasil está controlando bem esse problema todo aí. Então, o grau de força muscular, eu creio que vocês, eu faço essa pergunta para vocês, eu creio que vocês já tiveram isso em avaliação, né? Nessa disciplina, o grau de 0 a 5, né? O máximo e o mínimo, o 0 é a ausência de movimento e o 5 é a pessoa com a normalidade dentro dos movimentos executados. É isso mesmo? Vocês já tiveram essa parte? Eu creio que sim, eu acho que alguém já falou isso na sala. Alguns momentos, tá, Gabriele? Alguns momentos o exercício, o CrossFit, eu particularmente sou totalmente contra o CrossFit, tá? Porque o CrossFit é extremamente lesivo. O CrossFit é muito lesivo, tá? Eu faço uma pergunta para você, já que a gente está falando de grau de força muscular, desempenho muscular, qualidade de movimento, vocês saberiam dizer para mim qual é a atividade, o esporte mais lesivo? Vamos ver, eu estou fazendo essa pergunta para vocês. Qual o esporte considerado mais lesivo? Vocês saberiam me dizer? Alguém quer chutar? Qual é o esporte mais lesivo que existe para as articulações, para os músculos? Alguém quer chutar? Não, não é a corrida. Primeira chance. Segunda chance. Quem chuta mais? Vamos lá. Qual é o esporte mais lesivo? Também não, chutou errado. Errou também, Kelly. Thaís errou, errou também. Terceira chance e última. Qual é o esporte? Não, errou. Ih, tá longe. O esporte mais lesivo é a ginástica olímpica. Pelo seguinte aspecto. Todo esporte que é iniciado, MMA, luta, basquete, musculação, não. Inclusive, eu depois vou falar um pouquinho sobre levantamento de peso, tá? A ginástica olímpica é o esporte mais lesivo que existe. Por quê? Desde o início, começando desde o início, muito cedo, 2 anos, 3 anos, 4 anos de idade, lembre-se que essa criança, essa criança em desenvolvimento ainda não tem a epífises de crescimento ainda totalmente formadas. Então, todo trauma, todo impacto que ela sofre sobre as articulações pode fazer com que as estruturas acabem se acolabando. Repare que, se vocês já observaram, todo ginástico olímpico não é alto, ele é baixo. Isso também é um aspecto que a gente tem que levar para o lado da cinesiologia, que quanto mais baixo ele é, melhor o equilíbrio, porque o centro de gravidade dele está mais próximo ao chão. O segundo esporte, o esporte, na verdade, menos lesivo, tá? É o levantamento de peso. Por quê? Os movimentos são lineares e anatômicos. O segundo esporte mais lesivo é o balé.
O balé é considerado um esporte. Por quê? O bailarino, a bailarina, eles treinam 6, 7, 8 horas por dia. Então é considerado uma atividade física de alto impacto também, tá bom? Então a ginástica olímpica e o balé são as atividades mais lesivas porque elas são totalmente antianatômicas, tá? Então vamos lá. Variáveis da dosagem do indivíduo com músculo e vários graus de força. Músculos regulares ou abaixo, progredindo para músculo acima regular. Gravidade reduzida ou contra gravidade. Gravidade reduzida, você pode usar, por exemplo, uma cama elástica. Você tem uma gravidade reduzida quando você usa molas, tá? Contra gravidade é quando você usa uma carga sobre o seu corpo, a sua articulação, para que você produza uma intensidade, tá? Uma resposta muscular. Exercícios ativos, assistidos, resistidos. Vamos separar isso de novo, fazer uma recordaçãozinha que nós já conversamos sobre isso. Nós dividimos exercícios em ativos e passivos. O passivo é o terapeuta executando os movimentos articulares sem qualquer resposta, sem qualquer auxílio do paciente. O exercício ativo, ele é dividido em 3 momentos. O exercício ativo livre, o exercício ativo assistido. Assistir quer dizer cooperar, tá? Então, na execução do movimento, o seu paciente fará junto com você. O exercício ativo livre, o paciente faz os movimentos sem nenhuma carga. E o ativo resistido, que pode ser com aparelhos ou manualmente, tá? Manualmente eu faço uma resistência manual ou com aparelho eu coloco algum tipo de aparelho para que ele tenha uma resistência para a execução do movimento. Tá claro até agora, gente, o que eu estou falando? Alguma dúvida até o momento? Nenhuma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Amplitude de movimento. Amplitude de movimento são os ângulos articulares, né, que nós vimos na cinesiologia, em que cada articulação pode executar. Isso é amplitude de movimento. Então, quando você tem a avaliação goniométrica, que vocês vão fazer isso em avaliação, você observa que, por exemplo, uma abdução de ombro não está chegando a 180 graus, que é o número, é o ângulo máximo que essa articulação consegue empreender no movimento, você chega a, sei lá, 140 graus. O que está comprometendo essa amplitude de movimento? Ok? Comprimento do braço de alavanca, cotovelo ou cúbito fletido com braço estendido. Braço de alavanca é a probabilidade do músculo em conseguir movimentar a articulação, ok? Músculo com grau de força acima do regular. Tipo de contração, né? Tipo de contração nós temos já. A isocinética, a isotônica, a isométrica. Carga ou resistência é o que você empreende. 1 kg, 2 kg, 3 kg, a resistência manual, a resistência com aparelhos, a resistência elástica. Séries ou repetições. Série é o número de quantidades que você vai realizar com aquele grupo muscular. Repetições é o número de quantidades que você vai realizar. Então, séries, 1 série, 2, 3, 4, 5, depende. Repetições, 5 a 10, 6 a 12, o número de execuções que você vai fazer. Frequência de sessões de exercício. A frequência é se você vai fazer 1 vez na semana, 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, todos os dias da semana. Qual é a frequência? Quantas vezes você vai fazer? A frequência também você pode considerar quantas vezes ao dia que você vai executar, tá? 1 vez ao dia, 2 vezes ao dia. Quando você fala em atleta, nós estamos falando às vezes 1, 2 ou 3 vezes ao dia, tá? Velocidade do movimento. Velocidades baixas fazem aumentar a força ou torque gerado sobre o exercício concêntrico. Então a gente já sabe, nós já conversamos isso na sala, que o exercício feito de uma forma lenta, ele carrega uma quantidade maior de fibras musculares. O exercício feito de uma forma acelerada, ele carrega menos quantidade de fibras musculares. Se você quer ganhar força muscular, você deve fazer o movimento de forma lenta. Se você quer ganhar potência muscular, velocidade de movimento, isso é mais para o atleta, você deve fazer de forma lenta. Desculpe, de forma rápida, tá? Distância e intervalo de repouso. A distância é o tempo entre execução e o tempo de repouso, o intervalo entre o início de uma série e o início da outra série. Vamos dizer, fizemos uma série de 10 repetições, eu dou um intervalo de 2 minutos, que é o intervalo de repouso, e repito novamente aquela atividade. Tudo bem até aqui? Deficiência na resistência muscular. Causas e indicações da reabilitação. Quais são as causas e as indicações para que a gente tente reabilitar aquele músculo? O músculo é um tecido plástico que acomoda os estresses que lhes são impostos.
O músculo pode ser submetido a uma carga insuficiente ou excessiva. Tá? Carga insuficiente. Você não teve a preocupação, que vai ser uma aula mais à frente, de saber qual é a carga máxima que aquele paciente deve fazer uso naquele momento. Por exemplo, faça um teste, esses testes são feitos por dados matemáticos, tá? É calculado para cada indivíduo, esses cálculos matemáticos já devem ser feitos de acordo com o desenvolvimento desse paciente, tá? Se a carga é insuficiente, você está usando uma carga aleatória, né? Você não pensou, não calculou para que essa carga fosse adequada para aquele paciente. Ou excessiva, você pegou a carga, o cara está em coma, tem necessidade de melhorar a condição muscular dele e você coloca uma carga aleatória excessiva. O que você vai gerar nele? Dor muscular. Uma grande probabilidade de você gerar uma dor muscular. A deficiência de resistência muscular ocorre quando o sistema não é usado, é pouco usado ou é traumatizado. Todo sistema muscular, ele é importante que você pratique alguma atividade. Eu vou usar uma frase que é minha e infelizmente eu não registrei essa frase e me roubaram. A Olímpicos usou essa frase, que eu falava isso na Rádio Globo, na época que eu fazia o programa do Davi Rangel lá na Rádio Globo. Eu fazia um quadro lá falando sobre saúde. Os músculos, o corpo humano não foi feito para estar parado. O corpo humano foi feito para estar em movimento, tá? O corpo humano não foi feito para estar parado. O corpo humano foi feito para estar em movimento. Se o corpo humano não está em movimento, você acumula. Se o corpo humano está em movimento, você gasta. Então, a brincadeira que está existindo na internet, né, por esse isolamento e tudo mais, as pessoas engordando. Vai acontecer muito se as pessoas não ficarem em casa fazendo algum tipo de atividade, seja qual for, tá? Lesão. Esse já é um aspecto prolongado. Eu coloquei vários artigos para vocês lá no portal, para vocês lerem vários tipos de lesão e como o fisioterapeuta procede, tá bom? Então, lesão é uma causa quando um trauma ou lesão direta da unidade músculo-tendão, incluindo o ventre muscular, o tendão ou a inserção óssea. Então, a lesão pode ser por ruptura, a lesão pode ser por estiramento, a lesão pode ser por trauma, a lesão pode ser por rompimento total do músculo, parcial ou total. Um trauma, uma cirurgia não ortopédica, pode resultar em deficiência da resistência muscular. Bom, toda cirurgia, por menor que seja a escala dessa cirurgia, quando há separação das fibras musculares, para a reunião novamente delas, o processo de cicatrização, há uma tendência à formação de uma fibrose. A união, você quando tem um corte, não forma ali uma casca, e embaixo não fica uma pelezinha diferenciada mais fina, aquele fibrosamento, né, de colágeno e elastina vai fazer com que aquele tecido que você que está no processo de cicatrização, aquele tecido é fibrótico. E a fibrose é um tecido inelástico. Tá? Existem tecidos elásticos, tem uma boa mobilidade, e existem tecidos inelásticos, tem uma má mobilidade. Por exemplo, a estria, o queloide são tecidos inelásticos. Então, facilmente eles podem se romper. Queloides e estrias. Tá? Então, existe também essa forma inelástica quando há o processo de cicatrização de um músculo, por exemplo. Tá? Então, esse músculo perde um pouquinho dessa mobilidade. Os traumatismos generalizados após uma queda ou um acidente automobilístico podem produzir várias deficiências, incluindo deficiência deteriorada em virtude da menor atividade. Ele faz a relação do traumatismo, onde a pessoa fica acamada ou usando algum tipo de mobilização, um gesso, um fixador, placa, parafuso, a pessoa perde um pouquinho da mobilidade. Um de vocês, eu creio que não, mas alguém já teve alguma fratura e ficou algum tempo imobilizado? O que você sentiu? Uma pergunta para vocês agora. Você sofreu uma lesão, houve a necessidade de uma imobilização e após a retirada da imobilização, o que foi sentido após a retirada da imobilização por vocês? Queria resposta se alguém teve uma lesão, eu gostaria dessa resposta. O que foi sentido após a retirada do gesso, por exemplo? Ninguém teve lesão nenhuma, não é possível. Ninguém nunca quebrou um osso. Ninguém nunca caiu. Você quando bate em algum local
você consegue fazer todo o movimento depois de algum... Lógico, depois de um tempinho você até consegue, mas você levou um trauma, caiu, sofreu uma queda, bateu com uma parte do corpo, sofreu um traumatismo, você consegue executar o movimento articular com toda a mobilidade? Eu já tive fratura, eu já tive entorse no meu tornozelo direito 3 vezes, no meu tornozelo esquerdo 2 vezes. Já luxei esse dedo aqui uma vez, já fraturei 2 costelas e não lembro mais nada. Então tive lesões por entorse. A lesão por entorse dói até mais do que uma lesão por fratura, tá? Um traumatismo levando a uma fratura óssea. Bom, intervenção cinesioterápica na postura. A realização de exercício de resistência tem como uma das finalidades retomar. Após os gestos, minha irmã não conseguia fechar a mão nem movimentar a articulação do cotovelo. Ela ficou com o gesso daqui até aqui? Foi isso? É comum, tá, gente? Devido à inatividade, foi o caso que nós estávamos conversando agora, devido à inatividade, a mobilidade fica mais baixa. Isso com o tempo, lógico, com a colocação de calor local, com a manipulação lenta e gradativa, os movimentos suaves na articulação, essa mobilidade tende a voltar. Lógico que às vezes, num período até relativamente 2, 3, uma semana, essa mobilidade ela vai gradativamente melhorando, tá bom? Então, quando a gente fala o seguinte, todo movimento ele deve ser feito dentro de um padrão adequado. Ele fez, na verdade, a terapia para diminuir a dor local do movimento, tá bom? Mas eu acho particularmente, Nelson, a utilização de calor melhoraria a mobilidade muito mais, porque o calor ele é vasodilatador, e dilatando o tecido ele melhora a mobilidade, ok? Então, durante o movimento, durante o exercício, durante a atividade cinesioterápica, a postura é adequada. Então, às vezes, é até importante, às vezes, o seu paciente, você colocá-lo em frente a um espelho para que você veja, ele observe o movimento. Quer ver uma coisa bem fácil de entender? Pessoas que têm muitas dores na região cervical, né? Por quê? O trapézio, a musculatura toda do pescoço é uma musculatura postural. Então, você quer que a pessoa melhore porque existe uma tensão muito forte na região de trapézio e os músculos cervicais. Então, se você colocar a pessoa sentada numa cadeira em frente a um espelho, que ele faça movimentos de rotação para a direita e para a esquerda, flexão da cervical, extensão, inclinação para a esquerda, inclinação para a direita, fazendo de forma lenta, você vai liberando essa tensão. Tá? Então, esse é um tipo de trabalho cinesioterápico envolvendo a postura. Por quê? Ele está observando o movimento. Tá? E sempre lembrando que o movimento de forma lenta, ele te dá um maior carreamento de fibras musculares. Bom, exercício de resistência muscular para jovens. Isso é só para mim. Né? Exercício de resistência muscular para jovens. O objetivo, apesar que eu tenho feito bicicleta todo dia, meia hora, tá? Eu tô aqui nessa clausura, né, que nós estamos vivendo nesse momento agora, mas eu tô na bicicleta todo dia, meia hora. E às vezes dou uma caminhada em volta aqui do quarteirão. O objetivo é a reabilitação após uma lesão ou uma atividade como parte de um programa de aptidão. Esse tipo de exercício é saudável para indivíduos jovens. A qualidade e a execução correta do exercício são os fatores mais importantes. O número de repetições deve ser a carga baixa. Então, quando a gente fala de exercícios, repetições alto e carga baixa, nós estamos falando em força ou em resistência. Eu vou repetir a pergunta. Quando nós falamos de atividade para um jovem, para um adulto, que seja, o número de repetições alto e cargas baixas, essa atividade ela é de força ou ela é de resistência? Estou perguntando para vocês. É força ou é resistência? Sim. No raciocínio correto, resistência. Tá, Beli? Resistência. Mas, e se for um paciente iniciando hoje? Tudo bem, resistência, correto. Mas se for um paciente iniciando hoje, seria realmente só resistência ou também seria força? Vamos raciocinar. O paciente está iniciando hoje, ele está hipotônico, fraco,
O exercício seria somente resistência ou seria força também, na fase inicial? Exatamente. É isso aí, Gabriel. Lembra que eu falei na aula? Por menor que seja a carga, tá? Por menor que seja a carga, essa carga é uma sobrecarga. Por menor que seja a carga, para o indivíduo que está iniciando o trabalho, ela é uma sobrecarga, ok? Então, a resistência e a força depende do momento. Vamos dizer que daqui a uma semana você pensa assim, trabalho de resistência. Beleza, ele já teve os movimentos adaptados, as articulações se adaptaram ao movimento, o cérebro gravou todo o trajeto do movimento, agora é resistência pura, ok? Resistência muscular para os idosos. Sim, é força para início, tá? E resistência durante o trabalho dando continuidade. Agora, resistência muscular para os idosos. É particularmente benéfico para o idoso, especialmente em mulheres. O envelhecimento está associado com a hipotrofia muscular, declínio na força e na resistência, menor capacidade de recuperação após o exercício e menor atividade das enzimas musculares. Sim, Thaís, ambos. Quando a gente fala em perda de massa muscular para o idoso, e eu estou nessa fase agora, não é que eu esteja idoso, mas eu estou perdendo massa muscular, porque a gente vai perdendo massa muscular durante a vida. Segundo dados fisiológicos, tá? A mulher começa a perder massa muscular aos 21 anos de idade e o homem começa a perder massa muscular aos 45 anos de idade. Por que isso? Isso tem uma relação direta com os hormônios, tá? Como a mulher se matura mais cedo, ela tem um declínio hormonal mais cedo também. E o homem se matura um pouquinho mais tarde, e a testosterona, ela tem uma potência diferenciada em relação à progesterona e ao estrogênio. O tempo de perda de massa muscular no sexo masculino é mais tardio, ok? Precauções e contraindicações, né, do exercício, principalmente para o idoso, tá? Doença articular degenerativa. Então a gente está falando de doença articular degenerativa, não estamos falando de artrose e artrite, tá? Não que ele não possa fazer, mas a gente tem que fazer com algumas limitações. Segundo aspecto, osteoporose, tá? Por exemplo, futuramente vocês vão aprender técnicas respiratórias em que você vai fazer com uma pessoa idosa. E uma pessoa idosa com osteoporose, você fazendo algum tipo de trabalho respiratório sobre a caixa torácica, você pode causar uma fratura osteoporótica, tá? Perigoso às vezes. Diabetes. O indivíduo com diabetes tem que ter alguns cuidados também. A gravidez, né? O tipo de trabalho, existe a fisioterapia obstétrica, existe a fisioterapia ginecológica, então esses dois aspectos são interessantes, podem ser feitos também. Tem algumas contraindicações, na verdade na gravidez é uma precaução, tá? Na doença neuromuscular, né? Existem doenças autoimunes que são de causa desconhecida ainda, mas a gente tem que ter muita precaução ao realizar. Por exemplo, a distrofia muscular de Duchenne. A distrofia muscular de Duchenne, outra doença interessante a ser compreendida, a esclerose lateral amiotrófica, que nós chamamos de ELA. Tá? A esclerose lateral amiotrófica, quanto mais atividade você realiza, mais você destrói o músculo. Então é o tipo da doença em que você tem que ter um cuidado tremendo, porque quanto mais exercício você faz, pior para o paciente. Você apenas vai trabalhar a parte respiratória. Então, nesse caso da esclerose lateral amiotrófica, é contraindicado a cinesioterapia. Tá? Caso de câncer, tá? A visão hoje do câncer, ele não é mais contraindicado, ele é por precaução. Tá? A precaução pelo seguinte, o exercício ele tem que ser o mais dosado possível, porque quando você promove movimento, você promove aquecimento. E todo aquecimento pode gerar aumento da quantidade de células. Isso você pode gerar pelo aumento do volume de sangue circulante, metástases. Então você provocando um processo de colocação de uma célula cancerosa em outra região do corpo. Isso é bem problemático, tá? Deficiência da resistência cardiovascular. Uma lesão no coração, dos pulmões ou do sistema vascular, que são os principais tecidos envolvidos na resistência cardiovascular.
O infarto do miocárdio, uma prótese valvular, uma cirurgia bypass e outras formas de cardiopatia afetam a resistência cardiovascular. Tá lembrando aqui uma coisa? Depois eu falo. Não adianta falar agora, não vai adiantar. Não vale a pena. O bypass, na verdade, é um tipo de cirurgia onde faz uma ligação entre uns vasos, né, no coração, tá? Vocês vão aprender isso mais à frente em fisioterapia cardiológica. Bom, ocorrem algumas alterações cardiovasculares quando o corpo se ajusta a uma nova carga de trabalho. Você vê que o corpo da gente, conforme você vai condicionando o corpo, os músculos do nosso corpo, o paciente, o atleta, nós, né, não atletas, o organismo começa a pedir mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco. Tá? Então, isso é uma resposta do sistema cardiovascular. À medida que a carga do trabalho aumenta durante o período de aquecimento, o débito cardíaco, que é uma quantidade de sangue bombeada por minuto pelo coração, aumenta linearmente com a carga de trabalho. O débito cardíaco é o produto da frequência cardíaca pelo volume de ejeção. Tá? Esse é um dado matemático, não é para vocês saberem agora. O volume de ejeção aumenta linearmente com a carga de trabalho aproximadamente 50% do consumo máximo de oxigênio. Nós temos uma frequência respiratória durante a fase de repouso de 15 inspirações e expirações por minuto. Durante o exercício, isso sobe às vezes para 25, 30. Por que sobe essa quantidade de inspirações e expirações? Porque os músculos necessitam de oxigênio para se movimentar. O músculo precisa de nutrientes para gerar energia. Oi, Rose, o que houve? Ah, tá, você está com o telefone de outra pessoa, não tem problema não, não há problema. Tá? Então, com o exercício, há um aumento da demanda do débito cardíaco, a necessidade de mais oxigênio, ok? Adaptações fisiológicas ao treinamento da resistência cardiovascular. A gente fala de treinamento, mas não é treinamento de atleta não, tá? É o trabalho com o paciente, tá? O ato de você treinar não é só para atleta não, é paciente também, você treina, porque o cérebro precisa ser treinado, o músculo precisa ser treinado. No estadio, o treinamento pode produzir profundas alterações em todo o sistema cardiorrespiratório. O peso e o volume do coração aumenta com treinamento aeróbico a longo prazo. Vamos lá, eu vou fazer uma perguntinha agora. O peso e o volume do coração aumenta com treinamento aeróbico a longo prazo. Qual é a região, qual é a câmara do coração que mais se desenvolve com o exercício físico? Vou repetir a pergunta. Qual a câmara do coração que mais se desenvolve com o exercício físico? Quem está com material, a resposta está aí. Quem está com material na mão, a resposta está aí. Ninguém se arrisca? O material está na frente de vocês. Eu passei esse material lá no início do período. Ah, bom. Então você olhou direitinho. Está lá escrito: o tamanho do ventrículo esquerdo aumenta comumente. É o maior responsável. Por que o ventrículo esquerdo aumenta comumente? Ele necessita de bombear o sangue em maior distância no corpo. Se ele precisa impulsionar o sangue em maior distância do corpo, ele tem que fazer maior esforço. E com maior esforço, a massa muscular dele tem que ser maior. É lógico isso. Por que o ventrículo direito tem uma massa muscular menor? Porque o impulsionamento do coração, do sangue, né, o sangue venoso, é para os pulmões. Como a área é muito pequena, o coração está intimamente relacionado aos pulmões, né, ele está ali na região do mediastino, ele tem um esforço muito pequeno para impulsionar esse sangue. O ventrículo tem que direcionar esse sangue para o corpo todo, então ele faz um esforço até maior, tá bom? Então, os exercícios de resistência aprimoram o fornecimento de oxigênio, reduz a frequência cardíaca de repouso, que é a basal, nós conversamos lá no início isso hoje, e submáxima. Essa frequência cardíaca chamada de submáxima é um cálculo que é feito dentro da fisioterapia cardiológica para você saber que limite você pode dar para o exercício. Isso nós chamamos de zona alvo. Zona alvo,
A zona-alvo é a frequência cardíaca mínima e a frequência cardíaca máxima durante a atividade física, tá? Durante o exercício. Então você tem que ter um limite mínimo e um limite máximo para você praticar a atividade. Observa-se uma expansão do volume sanguíneo juntamente com aumento no volume plasmático, na concentração de hemoglobina total e na formação de capilares periféricos. Diminui o peso corporal. Você, quando entra para fazer um exercício, você se mede, você mede o peso corporal, a aferição do percentual de gordura, e no mês seguinte é feita a reavaliação. A tendência do seu peso é subir ou descer? Vou perguntar outra pergunta. Você entra para a atividade, o seu paciente, você, estou falando de uma forma geral, tá? Você faz a medição, ou seja, a perimetria, você faz a medição do peso corporal, você faz o percentual de gordura. O seu peso no mês seguinte aumenta ou diminui? Qual é a resposta do organismo? Aumento ou diminuição de peso? Não. Ele aumenta. Esse é o motivo. O que você vai perder, na verdade, é gordura. Você aumentou a massa muscular, aumento. Você aumentou a massa muscular, automaticamente, se o músculo aumenta, o osso também aumenta a densidade. O osso e o músculo são mais pesados do que gordura. Então você vai ver que quando você vai reavaliar, o seu peso corporal está mais elevado. Mais elevado não é porque você ganhou alguma coisa. Na verdade, você perdeu gordura, mas você ganhou massa muscular e massa óssea. Lembrando que todo o cálcio que você tem no organismo e todo esse cálcio que você consome durante a sua vida, são 17 esqueletos que são produzidos para o seu organismo. Você precisa de cálcio para quase tudo, né? Você está pensando, você está usando cálcio. Você está escrevendo, você está usando cálcio. Você está fazendo atividade, você está usando cálcio. Digestão a cálcio circulante. Ivonilda, boa noite. Então, tudo que você executa no corpo, praticamente, você necessita de cálcio. Tá? Então, com o aumento da massa muscular, para dar suporte para esse músculo, o osso também aumenta a sua densidade. Então, você fica mais pesado. Mas o seu percentual de gordura está mais baixo. Ok? Observa-se uma expansão de volume, isso aqui eu já falei. Contraindicações absolutas. Vamos lá, de novo, aquele papo. Existem, não sei se eu já conversei com vocês isso, existem dois tipos de contraindicação. A contraindicação absoluta e a contraindicação relativa. A contraindicação relativa é aquela que você pode executar com algumas precauções. A contraindicação absoluta, não faça de forma alguma. Repetindo, contraindicação se divide em duas formas: a contraindicação relativa e a contraindicação absoluta. Contraindicação relativa, faça a atividade com precauções. Contraindicação absoluta, não realize de forma nenhuma a atividade. Ok? Então vamos a algumas contraindicações absolutas no exercício para o idoso. Primeiro, doença aguda coronariana grave. Segundo, angina de peito instável e infarto no miocárdio agudo. Não faça. Insuficiência cardíaca congestiva descompensada. Arritmia ventricular descontrolada. Sabe por que eu estou falando? Os aspectos, quase todos ali são em relação ao músculo cardíaco, ao sistema cardiovascular, porque durante o exercício, você praticando com esse paciente, você pode levar ele ao óbito, gente. Olha a complicação na sua mão. Tá? A gente parece que a gente está na frente do nosso paciente, a gente está tratando o nosso paciente, mas a gente tem que ter um cuidado extremo, porque qualquer erro que você pratique, você vai sofrer um processo. Tá? Qualquer atividade inadequada que você faça com o seu paciente, você leva um processo. Tá? Graças a Deus, nunca aconteceu isso. E o que acontece com o processo? Primeiro você é chamado no conselho, é feita uma cariação do problema que você executou, o que você fez de errado, é feita uma conversa, tá? Depois disso, tem que se mostrar provas do erro que você fez.
O que isso acarreta? Lá, quando você se forma, não sei se você viu, existem, na verdade, duas carteiras que você recebe. Uma profissional, onde está o seu nome, o seu CPF e outras informações suas. E existe uma outra carteira que parece um passaporte. Essa carteirinha com passaporte, ali são registrados tudo que você evolui, né? Você fez uma pós-graduação, foi lá, fez uma prova de proficiência dentro do conselho e tal, você recebe, eles anotam na sua carteira. Você fez um mestrado, uma prova de proficiência lá no conselho, eles vão lá e colocam na carteirinha. Mas se você teve um erro, qualquer anotação que você tenha nessa cartilha, nessa carteira, qualquer como é que eu vou falar aqui? Concurso público, qualquer concurso público que você for concorrer e você tiver uma anotação ali na carteira, você está automaticamente desclassificado, tá? Você tem uma desclassificação quando de um aparece aqui no canto. Então vai para passar. Só um instantinho, gente, que passou minha esposa aqui. Pronto, já passou. Entenderam isso? Qualquer inadequação que você tenha, de erro que você acometa com seu paciente, você pode sofrer aí um problema futuro e até ser desclassificado num concurso público, ok? Então, algumas outras contraindicações absolutas, tá? Hipertensão sistêmica descontrolada, cardiopatia valvular grave, aí nós podemos falar, a cardiopatia valvular grave, nós podemos falar que é a febre reumática, é um exemplo, tá? A estenose de aorta, também é o caso da febre reumática. A miocardite aguda, tá? Se apareceu no vídeo, não tem problema não. Passou correndo aqui da sala. Embolia pulmonar ou trombose venosa profunda, tá? Vou exemplificar para vocês um caso de trombose venosa profunda que aconteceu na casa de alguns familiares meus, pessoas conhecidas da família. Foi um caso que aconteceu na região dos Lagos, não vou falar o local porque é antiético a gente comentar essas coisas, mas eu posso falar o caso, né? 5 mulheres grávidas tomavam um tipo de medicação durante... Eu acho que conversei com vocês numa disciplina sobre isso. Tomavam uma medicação e essa medicação ela tinha a função de melhorar a função dos vasos. Só que essa medicação ela poderia causar também aborto ou complicações de vasos. O que aconteceu? Essas pessoas... O que foi? Porque ela passou aqui na sala. Essas complicações... elas podem levar até a complicações graves na pessoa, tá? Então, das 5 mulheres, o médico passou uma atividade que elas estavam com trombose venosa profunda recente. Então, ele passou uma atividade para todas elas que elas tinham que fazer hidroginástica após ao parto. Das 5, 4 faleceram, 4 morreram. Uma que eu conhecia, conhecimento da família, eu falei para ela, não, você vai deitar no quarto onde você mora, você vai colocar alguma coisa mais alto do que o nível do seu coração, dos seus membros inferiores, você vai fazer uma postura de drenagem, tá? E vai tomar muita água durante o dia, e vai ficar deitada pelo menos a cada 3 horas deitada, você tem que levantar e andar um pouco, tá? Ela está viva. Ela estava com trombose venosa profunda recente. A trombose venosa profunda recente, ela pode causar, com o movimento, a soltura desse trombo. E esse trombo pode chegar em qualquer órgão vital. Uma embolia pulmonar, uma embolia cardíaca, uma embolia cerebral, matando a pessoa, tá bom? Contraindicações relativas são aquelas que você pode realizar com alguns cuidados. Doença aguda coronariana, isso lógico tem que ser uma indicação também do cardiologista. Insuficiência cardíaca congestiva, arritmia cardíaca, hipertensão, marca-passo permanente com frequência fixa, síndrome de Marfan, se vocês vão estudar mais à frente, não vou falar agora, anemia, doença vascular periférica, doença pulmonar obstrutiva e obesidade acentuada. Lá no último caso aqui da obesidade acentuada, já é um caso de um paciente para fisioterapia dermatofuncional, né? A parte estética, na verdade.